que não mede esforços para fazer sempre a melhor programação. Max FM, 10 anos com você. Sintonize o seu rádio. Essa é a ZYU 805, canal 290, uma emissora da Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Oswaldo Cruz, modulando em 105,9 MHz. Estúdios na Rua FEB 26, no centro de Oswaldo Cruz. Essa é a Rádio Max FM, a rádio que todo mundo ouve. Para você e sua família navegar sem problemas. Marca J Pet Store, O Vidraceiro, Ascensão Veículos, Escritório Focus, Contabilidade e Assessoria, Dubibras. Cristal Vidros, agora com esquadria de alumínios, além de janelas, portas, espelhos, box para banheiros, portas sanfonadas, envidraçamento de sacadas e vidros em geral. Belen Blanc, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Lanchonete Tio João. Centro Clínico Veterinário Santo Antônio, Clínica Veterinária, rações, banho e tosa, produtos veterinários em geral. Poliart Science, Moça Biju, Ibercasa Materiais para Construção, Autoescola Exclusiva e Uassa Celulares, a loja da Claro, Casa dos Pijamas, Nona Dulce Doces e Salgados, Vila Chaves, Lanchonete Restaurante, Gilmar Móveis sob medida, ocnews.com.br. Fique bem informado com notícias de Oswaldo Cruz, da nossa região, do Brasil e do mundo. Notícias com credibilidade e imparcialidade. Tudo o que você precisa saber, você encontra em ocnews.com.br. De olho na notícia. De sacadas e vidros em geral. Belen Blanc, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Lanchonete Tio João. Centro Clínico Veterinário Santo Antônio, Clínica Veterinária, rações, banho e tosa, produtos veterinários em geral. Poliart Science, Moça Biju, Ibercasa Materiais para Construção, Autoescola Exclusiva e Uassa Celulares, a loja da Claro, Casa dos Pijamas, Nona Dulce Doces e Salgados, Vila Chaves, Lanchonete Restaurante, Gilmar Móveis sob medida, ocnews.com.br. Fique bem informado com notícias de Oswaldo Cruz, da nossa região, do Brasil e do mundo. Notícias com credibilidade e imparcialidade. Tudo o que você precisa saber, você encontra em ocnews.com.br. De olho na notícia. Olá, tudo bem? Muito boa tarde. Mais uma vez estamos de volta. Como sempre, agradecendo a agência Actem, ao site de notícias OCNews, também essa parceria com a Rádio Max FM, na pessoa do Ed Rocha. Nós estamos, mais uma vez, fechando a semana, com chave de ouro, trazendo aquilo que nós sempre imputamos ser um dos objetivos principais do jornalismo, que é prestar serviço, informar e, acima de tudo, esclarecer, Tem muitos assuntos que cabem esclarecimentos importantes para a população, porque tem assuntos que são diretamente do interesse das pessoas, mas que às vezes elas não se atentam, O tamanho da importância que elas têm dentro de alguns contextos. E hoje no Aqui Tem Resposta nós temos um convidado muito especial, uma pessoa também que já há anos a gente vem trabalhando juntos, destacando trabalhos que ele tem feito, um cara que, assim como nós, gosta de arrumar uns abacaxi na vida, mas só quem é corajoso aceita essas paradas. Eu estou falando aqui do meu amigo Rafael Lanzoni, que aliás veio uniformizado comigo hoje aqui, a gente não combinou nada, o Rafael Lanzoni, que tem qualificações muito importantes na área de gestão, é uma área técnica que se torna cada vez mais importante diante das regulamentações, diante do espaço estreito que a legislação oferece para os municípios fazerem essa gestão dos seus recursos. Lanzoni, primeiro, abraço, prazer em receber, é sempre uma satisfação falar com você, seja bem-vindo aqui ao Aqui Tem Resposta. Obrigado, Caco, uma boa tarde a você, ao Rony, ao pessoal da Max FM, aos ouvintes da Max FM, e é um prazer estar aqui com vocês no programa Aqui Resposta. Bom, e aí a gente vai falar por que o Rafael está aqui com a gente. Eu queria que ele falasse um pouquinho das qualificações, você que trabalha com gestão pública há muito tempo, você que tem formação nessa área técnica, contabilidade, quais são as suas qualificações e há quanto tempo você atua no ramo, Rafael? Então, eu sou contador de formação,
Me formei em 99, depois fiz pós-graduação na área também de administração financeira e auditoria. Ingressei na administração pública em 2005. Antes eu trabalhei na Linoforte, né, uma empresa muito boa, onde que me deu uma bagagem muito boa. Aprendi muito com o pessoal lá de dentro lá. E isso daí eu tento levar um pouco para a administração pública, né? Dá para cruzar, né? Os fundamentos da iniciativa privada, eles são úteis, né, na prática da gestão pública de negócios? Sem dúvida, sem dúvida. Na realidade, é o sonho de todo mundo, né? Levar a administração privada para dentro da pública, né? Então, essa bagagem na Linoforte me deu isso daí, né? Deu tentar levar as coisas de uma maneira privada, né? De uma maneira que você tem que trabalhar mais, assim, uma questão mais justa, mais correta, né? E cada vez sobra menos espaço, né? A legislação está cada vez mais ajustada. Está mais justa, está mais ajustada, né? E complementando, em 2005 eu entrei na administração pública, né? Tenho formação também em gestão pública, aí eu fui me especializando, né? Já que eu estava na área pública, eu fui me especializando, fazendo vários cursos, né? Tribunal de Contas, com empresas de software, tudo que eu pude me especializar, eu faço até hoje, na realidade. E fiz gestão pública também para me especializar nessa área. Não, e assim, para identificar bem, né, nós vamos entrar nesse assunto, né, nessa trajetória do Rafael no final, no nosso último bloco, mas ele é conhecido aqui em Oswaldo Cruz porque ele, depois da intervenção da Justiça, do Ministério Público na Santa Casa aqui de Oswaldo Cruz, que determinou esse termo de ajuste de conduta que segue até hoje, né, com o Emerson na frente da administração, você foi o segundo a ser nomeado gestor, né, administrador da Santa Casa, né? Isso. Eu fui administrador da Santa Casa no período de março de 2013 a março de 2014. Logo após esse termo de ajuste de conduta proposto pelo Ministério Público, né? Isso mesmo. E aí aquela qualificação, né? Alô, queria até cumprimentar, agradecer meu amigo Big Dog, foi ele que me deu a dica, né? Olha só quem diria, o Rafael Lanzoni jogou no meu azulão de Lucélia, rapaz. Verdade mesmo. Dedurou você aqui. Joguei. Eu tentei ser jogador de bola, cara. Eu era meio perna de pau, mas eu tentei. Você pelo menos tentou, não consegui nem enganar. Mas, Rafael, cada vez mais a área técnica precisa de gente capacitada e aumenta a importância a ponto de ser fundamental uma gestão bem feita. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância do gestor na coisa pública cada vez mais. Caco, isso vem sendo cada vez mais importante porque, assim, às vezes a gente escuta muita gente falar que a administração pública, a arrecadação cai, não tem dinheiro, não se consegue fazer as coisas. Mas, na realidade, assim, eu que estou lá dentro desde 2005, eu vejo que não é dessa maneira, né? Recurso tem, né? Tem várias maneiras de você conseguir, só que você precisa ter gente técnica para fazer, né? A secretaria, os ministérios, eles disponibilizam bastante recurso, né? Só que eles exigem em contrapartida que você faça os projetos, que você faça as planilhas, que você, assim, obedeça a todos os critérios para ser agraciado com recurso. Então, assim, para os municípios pequenos, isso é de fundamental importância. Que dependem cada vez mais de convênios, né? Sem dúvida. Sejam estaduais ou federais. Justamente porque, assim, os municípios pequenos, eles vivem do FPM e do ICMS. Né? A receita própria, os municípios não têm, tipo IPTU, IPVA, né? É o mínimo. Isso daí você não consegue, com essa arrecadação, você gerenciar um município. Então a gente depende muito desses convênios, né? E eles estão exigindo, todos os ministérios, as secretarias, os órgãos do governo, eles estão exigindo que nos municípios tenha pessoal com qualificação para fazer esse trabalho. E aí o recurso vem, viu, Caco? Aí tem alguns detalhes. É evidente que a presença da questão política é importante, é fundamental. Não é um fator que, né, originalmente atrapalhe. No entanto, né, ainda existe a cultura do cargo de confiança, do cargo em comissão, que geralmente coloca uma liderança numa pasta tão importante como, por exemplo, saúde, educação, e após essa liderança vem a gestão. E às vezes essa influência não dá uma troca boa, né? Justamente, porque às vezes são feitas algumas coisas, né, que a gente fala que aí a gente recebe como herança alguma coisa, e aí quando você entra para fazer a gestão, você vê várias dificuldades, você acaba, né? esbarrando em coisas... Esbarrando, né, em muita coisa, e isso daí dificulta bastante, né? Agora, é uma exigência, né, que não tem jeito modernizar essa gestão daqui para frente, né, Rafael? Quem não modernizar, não usar a tecnologia, se especializar na questão dos softwares que facilita o contato com os órgãos. Hoje você fazendo isso, utilizando aí os canais de informática, por exemplo, com o advento da internet, quem não
no modernizar essa gestão vai ficar bem para trás, né? Justamente, isso é de fundamental importância, né? Hoje a questão da tecnologia, ela facilita muito, mas você tem que saber usar, né? Então você tem que se capacitar e se especializar. Eu vejo quando eu entrei na administração pública, não existia vários tipos de controle. Hoje o Ministério da Educação tem o CIOP, né, da educação, que é um sistema que você tem que preencher, né, por bimestre, prestando informação à saúde, o próprio governo federal com o SICONF, Tribunal de Contas, cada vez mais aumentando os níveis de controle, isso tudo através de sistema, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se especializar para acompanhar essa mudança. Se você não se especializar, você fica para trás e você começa a tomar as penalidades, que é o mais difícil, né? Daí você começa a perder CND, você começa a perder convênio. Sem dúvida. Se você não tiver as certidões negativas e tal. Sem dúvida. Aí o recurso não vem. Aí mesmo você tendo também uma pessoa boa para fazer projeto, você ter alguém para fazer isso, se você não tiver essa outra parte, você também não consegue celebrar convênio com ninguém. É possível um município pequeno, por exemplo, reduzir o número de secretarias, né? Acumulando, às vezes, algum cargo, né, burocrático e ampliando o corpo técnico, contratando mais pessoas capacitadas tecnicamente para fazer a gestão desses recursos, elaborar esses projetos, não dá um equilíbrio melhor? Então, Cacá, é engraçado até você estar me perguntando isso nesse momento. É justamente isso que Sagres vem fazendo agora. A gente está fazendo uma ampla reforma administrativa proposta pelo prefeito Ricardo, que vem justamente nisso daí que você está falando. Reduzimos o número de secretarias, criamos mais cargos técnicos, justamente para a gente qualificar, trazer mais gente qualificada e para a gente conseguir ter um melhor corpo técnico dentro da prefeitura, né? A gente vem fazendo isso. Na verdade, os municípios precisam fazer isso, todos. Nós já saímos, assim, eu acho aqui na região, eu acho que Sagres está saindo na frente, porque é justamente isso que a gente vem fazendo. E outra coisa, né? A gente não tem que abrir mão de fazer a boa política. Mas às vezes tem algum administrador que se preocupa mais em fazer política, entendendo que alguns conchavos, alguns acertos, algumas alianças podem garantir, né, na questão eleitoral uma vantagem. Mas eu acredito que a boa política é aquela que é feita com uma boa gestão, porque ela vai dar resultado positivo na prática. E não tem nada que possa responder mais pelo trabalho de um administrador do que um resultado positivo que deixa a população satisfeita, né? Sem dúvida, Caco. E isso daí o Ricardo entendeu bem, sabe? O que ele fala sempre com a gente, né? Eu faço a parte política e vocês a técnica. E ele dá essa liberdade pra gente. Então é por isso que vem dando certo, né? Por isso que a gente vem conseguindo bastante convênio, a gente vem conseguindo, por exemplo, a gente renovou a frota inteira do município, né? A gente fez uma obra de galeria lá, que era uma obra, assim, histórica para Sagres, do tamanho da obra que está sendo feita, né? Que está sendo terminada agora. Então, ele dá essa liberdade pra gente. Ele quer saber quais os problemas, quais as prioridades, e aí ele vai na parte política e deixa a gente fazer a gestão. Porque a população fica satisfeita. Isso tem uma resposta política também, não tem, gente? Sem dúvida. Eu comentava com você e eu posso dizer isso porque eu acompanhei, né? Logo que o Ricardo assumiu, teve aquele problema, né, daquelas fortes chuvas que romperam aquela ponte importante que faz a ligação ali com a placa 28 em Núbia. E quase 2 anos depois, graças a um trabalho intenso, também com as bases políticas importantes, né, os aliados políticos lá do Estado, junto à Defesa Civil, praticamente meio milhão, né, de recursos para arrumar lá, né, Rafael? Isso, e esse daí é um exemplo clássico, porque teve a parte política dele, mas também teve uma parte técnica que primeiro a gente conseguiu um recurso para fazer uma passagem lá, vocês né? Adaptaram, né? Adaptamos, primeiro né? fizemos uma passagem, né? Isso foi uma coisa foi a política e a técnica, e depois o convênio de quase R$500 mil para resolver o problema de vez. Que hoje está resolvido, a gente pode passar lá e ver que está tranquilo, né? Sem dúvida, muito bem resolvido. Aliás, outro detalhe, o município pequeno, ele cobra muito mais do gestor, porque a linha entre assistência e assistencialismo no município pequeno ela é muito tênue, né? É preciso ter muito equilíbrio para você fazer uma boa gestão dos recursos, aplicar corretamente e sem abrir muitas portas, né? E Sagres é um bom exemplo disso. A gente tem visto, por exemplo, os investimentos nas questões ambientais, acho que é o 3º ano seguido que tem o selo de classificação município verde-azul, né? Isso mesmo. E isso é muito importante para o município, né? A Camila lembra que faz esse trabalho lá ainda. Isso, é a Camila que faz esse trabalho, a secretária do Meio Ambiente.
ela é muito preocupada nessa área e é uma área que tem que ter muita preocupação. Eu mesmo, na questão de gestão, eu sempre... As pessoas às vezes falam assim, mas você cede muita coisa para Camila, mas não é uma questão muito importante mesmo, né? E Sagres, um município pequeno, né, nessa parte de você estar próximo das pessoas, a cobrança é bem maior, porque ela no dia a dia, no corpo a corpo, né? E a prefeitura acaba sendo o maior empregador do município também. Maior empregador, justamente. Até há 30 dias atrás, quase 12% da população de Sagres estava trabalhando dentro da prefeitura. Hoje, né, a gente conseguiu reduzir um pouco esse número, né, mas a prefeitura é o maior empregador. E a finalidade da resposta do Aqui Tem Resposta, que você acompanha com a gente hoje aqui com o Rafael Lanzoni, é justamente dar respostas a muitas dúvidas que as pessoas às vezes questionam. E que se as pessoas não forem procurar nos portais das transparências da vida aí, não vai encontrar. Então é preciso encontrar alguém que faça esse trabalho de gestão e que fale dessa forma clara, né? Nós vamos dar a nossa primeira parada e nós temos assuntos importantes na sequência. Ainda dentro dessa questão, né, da gestão de recursos, nós vamos explicar a diferença, né, do regime de contratação de CLT e de estatutário que o Sagres está mudando agora e que muita gente se sente em prejuízo à toa, porque o fundo de garantia para quem tem estabilidade não precisa existir. Se você tem estabilidade, o fundo existe justamente para quem não tem. Nós vamos falar sobre isso e vamos falar também muito da ação do judiciário. Muitas vezes o Ministério Público, nos últimos tempos, nessa fase de transição, tem fabricado semideuses aí, os caras tomam umas decisões monocráticas aí, né, sem olhar se, sabe, simplesmente chegam e impõem e não explicam como fazer, né? E daí vem alguns termos de ajuste de conduta que complicam muito o trabalho de gestores e de municípios. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, depois do intervalo com o Rafael Lanzoni, no Aqui Tem Resposta. Voltamos já. Aqui Tem Resposta. A resposta do jornalismo do site OC News para toda a comunidade e região. Este é um novo projeto de jornalismo informativo e de prestação de serviços. Todo sábado, das 12 às 13 horas ao vivo, através de live nas plataformas digitais do site OC News e da Max FM de Oswaldo Cruz através das páginas do Facebook. Aqui Tem Resposta é um programa de entrevistas que vai ouvir as pessoas que fazem a diferença em todos os setores da comunidade Oswaldo Cruzense. Gente da filantropia, na prestação de serviços, líderes religiosos, das entidades assistenciais, saúde, educação, política e tantos outros temas. Aqui Tem Resposta. Oferecimento: Grupo Santo Antônio Madeiras, forros de PVC, componentes, gesso, em Oswaldo Cruz e Adamantina. Grupo Santo Antônio, comemorando 17 anos. Nosso maior presente é a sua confiança. Migo Fibra Ótica, ultra velocidade para você e sua família navegar sem problemas. Marca J Pet Store. O Vidraceiro, Ascensão Veículos, Escritório Focus, Contabilidade e Assessoria, Dubibras. Cristal Vidros, agora com esquadria de alumínios, além de janelas, portas, espelhos, box para banheiros, portas sanfonadas, envidraçamento de sacadas e vidros em geral. Belen Blanc, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Lanchonete Tio João. Centro Clínico Veterinário Santo Antônio, Clínica Veterinária, rações, banho e tosa, produtos veterinários em geral. Poliart Science, Moça Biju, Ibercasa Materiais para Construção, Autoescola Exclusiva e Uaça Celulares, a loja da Claro, Casa dos Pijamas, Nona Dulce Doces e Salgados, Vila Chaves, Lanchonete Restaurante, Gilmar Móveis sob medida, ocnews.com.br. Fique bem informado com notícias de Oswaldo Cruz, da nossa região, do Brasil e do mundo. Notícias com credibilidade e imparcialidade. Tudo o que você precisa saber, você encontra em ocnews.com.br. De olho na notícia. Muito bem, agora são 12 horas e 25 minutos. Estamos ao vivo, né, pela página do Facebook aqui da Rádio Max FM, numa parceria com a agência Aqui Tem. Muito obrigado a Jane Gomes. Jane, obrigado mais uma vez, viu? Também o site de notícias OC News, numa parceria aqui com a Rádio Max FM, que transmite simultaneamente, né, pela Max em... Qual que é a frequência, Ed? 105.9. Obrigado a você que nos acompanha. Estamos falando hoje com o Rafael Lanzoni,
que é... Você é secretário de administração da Prefeitura de Sagres? Na realidade, meu cargo lá é de contador. Ah, de contador. Né? Mas eu acumulo toda essa gestão do município. Na realidade, todos os secretários, eles estão vinculados a mim. Entendi. E nós estamos falando aqui de gestão pública. E eu quero abordar um tema aqui, que Sagres é um excelente exemplo. Sagres vem obtendo índices interessantes na educação, trabalhando com muito equilíbrio os recursos, graças à gestão desse tipo, em parceria com a Secretaria. Sagres também tem conseguido bons índices, inclusive com o selo de classificação Município Verde Azul, que é um programa muito importante do governo do estado de São Paulo. E justamente, né, parece um paradoxo, justamente no ano em que pela segunda ou terceira vez consegue esse selo, é o tempo que Sagres vem lutando para tentar implantar um novo aterro sanitário, que quando essa administração assumiu um aterro que, segundo aqui o Rafa vai poder falar, originalmente foi construído para durar 20 anos, com 12 ele se esgotou. Isso prova que a gestão não foi muito bem feita, e nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, esse é o culpado, não. Simplesmente é um fato. Se era para durar 20, com 12 esgotou, é porque não foi feito, né, a gestão correta. E hoje o município está com dificuldade, Rafa. Vocês já conseguiram a área, já desapropriaram, já passou por avaliação de perito, a CETESB já tem a documentação necessária, aí o Ministério Público entra na jogada também. Parece que todo mundo, de repente, quer atrapalhar quando alguém quer fazer certo. Essa é uma questão que está nos afligindo mesmo, o Caco. Quando o Ricardo assumiu, então, né, do jeito que você falou, a gente pegou um aterro sanitário já com a capacidade dele esgotada, né? Então, o que nós fizemos, né? Vamos comprar outra área, né? Que era o primeiro passo, né? Vamos comprar outra área e fazer um novo aterro, né? Conseguir as licenças. Então, nós fizemos a nossa parte. Fomos atrás de um proprietário, não quis negociar, a gente foi para uma desapropriação. Só que essas coisas tá sendo muito burocráticas, né? Demorou muito tempo até a gente conseguir a posse dessa área, né? E aí, era uma coisa que para mim em 3 meses estaria resolvido, né? Durou quase 1 ano e meio, né? E aí, tanto a CETESB quanto o MP, ele cobra a gente de uma solução, né? Mas isso daí ficou assim meio tramitando nesses 2 órgãos, né? E aí a gente depende de um, depende de outro, a gente depende de documento da CETESB, a gente precisa de liberação da aeronáutica, e a gente correu atrás de tudo, a gente vai atrás de tudo, só que toda vez esbarra em alguma coisa. Não é meio que uma questão meio contraditória? O próprio Ministério Público, por exemplo, que cobra que isso seja cumprido em benefício da população, de uma outra maneira trava com exigências exorbitantes? Então, é uma coisa assim que eu não entendo muito, eu não entendo dessa parte jurídica, mas às vezes eu questiono muito o nosso procurador jurídico sobre isso, que realmente é isso que acontece. É uma questão de necessidade pública, né? Um aterro sanitário. A gente está gastando aí mais ou menos R$100 mil a mais, né? Nessa questão de estar levando lixo para outros lugares, né? Pra gente conseguir cumprir tudo isso daí, que era uma coisa que era para estar pronta faz tempo, né? E aí acontece essas travas, eu não sei porquê. A gente tem que cumprir uma norma, o outro também tem que cumprir outra norma, e nisso daí vai dificultando. E o município tá ali, o município é pequeno, o município tem pouco recurso, só que a parte dele ele vem fazendo. Tudo que necessitava a gente fazer, a gente fez. Quando era para construir cerca, nós construímos, para comprar área, nós compramos, para fazer as liberações, a gente vai nos órgãos, só que não anda. O maquinário está pronto para fazer as valas, vedar, tá tudo certo. Tudo certo, maquinário, a gente tem maquinário, inclusive... E o que você está precisando hoje para falar assim, pode começar a fazer? Hoje a gente precisa da liberação da CETESB. Hoje o último recurso. É o último recurso, a gente já está com a posse da área, né? A Camila vem lutando nesse tempo todo com isso daí, né? E na realidade é uma documentação só que está na CETESB, ela tá toda semana, a Hélio e o Ricardo atrás disso daí. A gente precisa só disso daí para já começar a fazer as valas e começar a usar. Olha, foi o que eu falei antes. A gente não quer duvidar. A gente faz de tudo para não colocar em dúvida nenhum órgão regulador oficial. Mas é interessante que, por coincidência, justamente no período em que os entraves da CETESB e outros órgãos se tornaram maiores, coincide com o início de atividades de iniciativa privada no mesmo setor, né? Então a gente olha e fala, puxa, será, né? É verdade, é uma questão de se pensar a mesmo. gente tem ouvido falar tanto em transparência, nós estamos vivendo um momento de transição, né? Chamando para o debate, estamos aí discutindo a Operação Lava Jato, estamos discutindo a aplicação da Constituição, estamos discutindo o posicionamento do STF em relação a tanta coisa, que é realmente para lavar a roupa suja e torcer, né? E aí a gente ainda se depara com assuntos que suscitam dúvidas, né?
Se a gente conhece bem a cultura do brasileiro, sem querer falar mal, tirar os méritos dele, mas que a gente tem hora que fica desconfiado, fica, né? E assim, às vezes as pessoas me perguntam se eu sou otimista na questão se o Brasil vai melhorar, se vai melhorar a arrecadação, se vai melhorar, o imposto vai diminuir. Mas Caco, sinceramente, eu acho que o Brasil é isso que a gente está vendo, né? Sempre tem alguma coisa que a gente vê um interesse por trás, alguma coisa que dificulta. Quando você acha que o negócio fala-se vai uma andar, coisa, faz-se outra. Faz-se outras, né? Então, você vê aí, por exemplo, nessa questão que está acontecendo da Lava Jato aí, que todo mundo, né, que é o grande tema, corrupção. Aí os órgãos de controle e de fiscalização, né, eles também estão dentro de tudo isso daí, também suspeito de formação de quadrilha, de compromete todo um trabalho. Compromete todo um trabalho. E aí isso tudo reflete aqui, não tem jeito, reflete aqui na ponta. Justamente. É a gente que sente aqui. É a gente que sente, porque assim, aí o político fica desacreditado, ninguém mais acredita, aí todo mundo quer tacar pedra na gente que está na administração, né, que todo mundo é ladrão, que todo mundo rouba, que todo mundo... Generaliza todo mundo por baixo. Justamente. E hoje nós temos aí um fator que seria, para ser um fator muito positivo, né? Que é uma ferramenta que disponibiliza todo tipo de informação, que era para deixar o cidadão mais bem informado, né? Mais coerente, mais coeso, mais responsável, né? Que são as redes sociais. Mas não, virou um faroeste, virou uma terra de ninguém. Todo mundo se acha no direito de chegar ofendendo todo mundo na rede social sem saber direito o que está acontecendo. A sociedade também tem que entender que tem responsabilidade nesses processos. Elas têm os direitos, mas democraticamente todo direito gera uma responsabilidade. E ninguém tem. A gente percebe que poucos são responsáveis quando comentam alguma coisa e não hesitam em jogar qualquer um na fogueira, Lanzoni. É isso mesmo. A população tem que entender que os problemas que acontecem do município não é só da prefeitura, né? A prefeitura tem a parte dela, ela tem. Só que a população também tem a parte dela a cumprir, né? E justamente qualquer probleminha, as pessoas vão para as redes sociais e acabam ofendendo. Eu vejo assim que virou, igual o pessoal fala lá de Brasília, que existe um gabinete do ódio, né, que é um local lá que é onde as pessoas só estão lá para espalhar ódio para todo lugar. E eu acho que nos municípios também deve ter isso daí, acho que eles incorporaram. E o pessoal vai nas redes sociais, por qualquer coisinha já xinga, não pede informação, já fala mal, já ataca, já todo mundo é culpado, né? Então existe esse ódio que está sendo propagado, o Caco, que isso daí atrapalha toda essa gestão. Sabe por que atrapalha? Porque anula a grande ferramenta do ser humano, que é o diálogo. Hoje em dia, ou você é a favor ou você é contra. Não tem diálogo. Justamente. Hoje não se debate ideias. Justamente. E você está com outro problema lá, entre aspas, né, que você está tentando resolver, que é a mudança de regime de contratação, né, da CLT para o estatutário. Muitos se sentem em prejuízo porque a CLT tem a questão do fundo de garantia e o estatutário não. Acontece que tem uma diferença óbvia, né? O funcionalismo tem a estabilidade garantida e o fundo de garantia existe justamente, principalmente na iniciativa privada, porque há a possibilidade da demissão sem justa causa. Como é que tem sido administrar isso lá? Isso aí é uma questão complicada também. A gente está conseguindo levar, sabe, Caco? Mas assim, a gente está tomando bastante pancada nisso daí. E é justamente isso que você está falando. A CLT, ela é para iniciativa privada. A iniciativa privada, um funcionário ele pode ser demitido no outro dia ou no mesmo dia, simplesmente por alguma dificuldade do patrão, algum problema, alguma coisa que ele cometeu. A administração pública não, todo mundo tem estabilidade. Então não tem o porquê do fundo de garantia, né? E na realidade, acho que depois da Constituição de 88... Na realidade, todos os municípios tinham que ter se tornado estatutário. Até onde eu sei, a maioria já é. A maioria já é. E por quê? Quem não vai quebrar, que é o que estava acontecendo com a gente, né? Se a gente não muda, a gente quebra, né? Tava difícil trabalhar com isso daí, a gente estava com a folha muito inchada. Tem a questão, que é uma questão difícil, né? Que é a dispensa dos aposentados, né? Mas Sagres, igual eu falei no início, a gente estava com 12% da população trabalhando na prefeitura, né? Se você pegar a média aí dos outros municípios, está em torno de 7, 6, 7. Sagres estava com 12. E os encargos são muito altos, né? Os encargos são muito altos. E Caco, o que acontece? Nós tiramos o fundo de garantia, mas o que nós fizemos? Nós pegamos o fundo de garantia e demos para o funcionário. Esse mesmo 8% que a gente recolhia para eles, a gente está colocando no salário deles.
Então, hoje, ele pode administrar o fundo de garantia dele. Então, por exemplo, se ele quiser, né... Realmente manter um fundo, ele vai pegar 8% e vai guardar. E vai guardar. E aí, numa aplicação que vai render muito mais para ele do que a conta do fundo de garantia. Verdade, o fundo, que não rende o nada. ajuste é muito Se a pequeno. pessoa quiser e ela começar a guardar, quando ela se aposentar, ela vai ter o dobro do valor que ela teria se a gente estivesse recolhendo. E até porque, mesmo na iniciativa privada, é assim, na iniciativa privada você recebe se for sem justa causa. Como você tem estabilidade no setor público e tem o fundo de garantia, se por uma eventualidade acontecer algum problema e houver uma demissão, é por justa causa. E assim não vai pegar também o fundo Não de vai garantia. sacar, justamente. As possibilidades de saque numa demissão sem justa causa, para financiamento de casa própria, para uma doença grave ou na aposentadoria. Então, quem está na iniciativa pública, geralmente ele consegue sacar isso quando ele se aposenta, né? Então, ele vai, fazer uma poupança lá e quando ele se aposenta, ele saca. Mas se ele fizer essa aplicação hoje, a gente está dando uma possibilidade muito maior para ele. Quer dizer, a gente está pegando o dinheiro dele, dando na mão dele e não dando para o governo administrar o dinheiro Administrar, dele. ele mesmo vai fazer a administração. Ele mesmo. E é isso. Os municípios que não se tornarem estatutário, eles vão começar a quebrar. A gente já vê, né? Na verdade, estados aí com dificuldade de pagar folha de pagamento. Muitos municípios. Tem, por exemplo, Flórida, a gente sabe, o próprio MP e o judiciário obrigou o executivo a dispensar os aposentados lá, né? Foi inverso, nós estamos partindo do executivo, né? Lá foi o judiciário. Por quê? Porque não tinha mais condição, né? Acho que o pessoal lá, o salário era bem alto, né? E a prefeitura não estava conseguindo pagar. Que tem aquela legislação também de incorporar, né? Muita gente, às vezes, ocupa um cargo diferente, com salário maior, dependendo do tempo, dependendo da legislação de cada município, ele incorpora aquilo, vai para a folha também, né? Sim. Aí isso no regime de CLT, para onde não vai o encargo? Vai lá para cima, porque é isso que as pessoas não entendem. Eles acham que é apenas o fundo de garantia, mas tem 20% de INSS que a gente tem que pagar em cima disso daí, né? Então, isso daí dá, por exemplo, para um município igual Sagres, dá quase 50 mil reais. Pois né? é. E Então, é muita coisa numa muita... receita do município. Mensal, né? Para muita você coisa. ter uma receita de 50 mil numa arrecadação de Sagres, quanto tempo não vai, né? Justamente. Comércio pequeno, arrecadação baixa. Pequeno, o IPTU é um pouco mais que isso daí, o IPTU Exatamente. anual, você imagina, né? Então, nós tivemos, assim, é uma coisa que a gente foi meio que obrigado a fazer também. É claro que o Ricardo teve essa visão e eu falo assim, não só a visão, mas a coragem. Né? Porque precisa encarar. Precisa encarar. É uma medida impopular, né? Na verdade não prejudica, mas na mente... porque assim... No imaginário tá tirando alguma No imaginário, sim, porque aí tem a questão da oposição, né, que sempre tem, que aí solta a questão que a gente falou do ódio, Exatamente. né, dos fake news, das Falando mentiras. nisso, essa difícil relação entre Ministério Público, Judiciário, com a questão política, vira e mexe, dá improbidade daqui, não dá de lá. O Ricardo também passou por um problema desse. O que foi que aconteceu? Ele chegou a ser condenado por improbidade, recorreu e... É uma questão que até a gente ficou sem saber o que aconteceu, né? Na realidade, houve uma denúncia anônima ao MP de uma contratação de um funcionário, mas na realidade não foi contratação. Na realidade, nós aproveitamos um funcionário. A gente teve muito pedido de exoneração, né? E teve pedido de motorista de ambulância, né? Como a gente não podia ficar sem, né, motorista de ambulância, a gente acabou aproveitando uma pessoa do quadro que tinha qualificação para estar dirigindo uma ambulância, tinha o curso para estar dirigindo essa ambulância, né? E a gente acabou aproveitando para até fazer um concurso. Quando a gente fizer um concurso, a gente vai acertar essa situação tudo. A gente vai contratar um motorista. Mas aí o pessoal fez essa denúncia, o MP abriu uma ação civil pública, né, por causa disso daí, um valor assim que gira em torno de R$4.000, né, uma ação civil pública para uma ação de R$4.000, e a gente foi surpreendido, aí o Ricardo entrou, foi feito um agravo, né, o TJ entendeu as nossas justificativas, justamente isso, que o município precisava, que não houve improbidade, não houve má-fé, o serviço foi prestado. Não houve dolo. Não houve dolo nenhum, não houve enriquecimento ilícito, o serviço foi prestado e está sendo prestado. E a decisão veio de cima para baixo, né? Sem dúvida. Aí o tribunal determinou que revogasse. Revogasse e pediu, né? E solicitou o MP justamente para provar esse dolo, né? E o que aconteceu? E aí o juiz deu uma sentença, né? Assim, meio que passando por cima do TJ, né? E a gente não sabe por quê, não entendeu. Aí depois ele explicou que ele se confundiu com os agravos e tal.
né? Mas graças a Deus isso aí foi resolvido, essa ação está suspensa, né? Eu acredito que isso daí a gente vai conseguir isso justificar, não há dolo, não há improbidade nenhuma nisso daí, né? E a gente vai acabar acertando essa situação. Legal. Deixa eu só cumprimentar aqui a Rita Neri, o Antônio Soares, a Leni Lopes, o pessoal que está acompanhando com a gente aqui, e dizer que nós vamos dar uma paradinha e vamos trazer o Rafael Lanzoni agora para dentro de Oswaldo Cruz, um dos assuntos mais sensíveis aqui, que eu acho que tem que ser mesmo. As pessoas têm um cuidado muito grande com a Santa Casa aqui de Oswaldo Cruz, e o Lanzoni tem um histórico lá no início desse processo, né, do termo de ajuste de conduta, e ele vai falar um pouquinho, né, dessa passagem dele que a gente acompanhou de perto aí no início de 2013. Ele vai falar de Santa Casa de Oswaldo Cruz daqui a pouquinho, depois do intervalo. Aqui tem resposta com Rafael Lanzoni, já já. Aqui tem resposta. A resposta do jornalismo do site OC News para toda a comunidade e região. Este é um novo projeto de jornalismo informativo e de prestação de serviços. Todo sábado, das 12 às 13 horas ao vivo, através de live nas plataformas digitais do site OC News e da Max FM de Oswaldo Cruz através das páginas do Facebook. Aqui tem resposta é um programa de entrevistas que vai ouvir as pessoas que fazem a diferença em todos os setores da comunidade Oswaldo Cruzense. Gente da filantropia, na prestação de serviços, líderes religiosos, das entidades assistenciais, saúde, educação, política e tantos outros temas. Aqui tem resposta. Oferecimento: Grupo Santo Antônio Madeiras, forros de PVC, componentes, gesso, em Oswaldo Cruz e Adamantina. Grupo Santo Antônio comemorando 17 anos. Nosso maior presente é a sua confiança. Migo Fibra Ótica, ultra velocidade para você e sua família navegar sem problemas. Marca J Pet Store. O Vidraceiro, Ascensão Veículos, Escritório Focus, Contabilidade e Assessoria, Dubibras. Cristal Vidros, agora com esquadria de alumínios, além de janelas, portas, espelhos, box para banheiros, portas sanfonadas, envidraçamento de sacadas e vidros em geral. Belen Blanc, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Lanchonete Tio João. Centro Clínico Veterinário Santo Antônio, Clínica Veterinária, rações, banho e tosa, produtos veterinários em geral. Poliart Science, Moça Biju, Ibercasa Materiais para Construção, Autoescola Exclusiva e Uaça Celulares, a loja da Claro, Casa dos Pijamas, Nona Dulce Doces e Salgados, Vila Chaves, Lanchonete Restaurante, Gilmar Móveis sob medida, ocnews.com.br. Fique bem informado com notícias de Oswaldo Cruz, da nossa região, do Brasil e do mundo. Notícias com credibilidade e imparcialidade. Tudo o que você precisa saber, você encontra em ocnews.com.br. De olho na notícia. Aqui tem resposta. Muito bem, agora são 12 horas e 43 minutos. Estamos aqui nessa conexão Agência Aqui Tem, com a nossa querida Jane Gomes, o site de notícias OC News na sua página e também na página do Facebook da Rádio Max FM, nessa parceria com o Aqui Tem Respostas, esse programa de jornalismo que todo sábado tenta elucidar algum assunto, traz algum tema, né, para ser debatido aqui de interesse da comunidade de Oswaldo Cruz e região. Hoje nós estamos aqui, como vocês estão, né, nos acompanhando, com o Rafael Lanzoni, que é gestor público, ele que é contador da Prefeitura de Sagres, e que todo mundo sabe que existe um termo de ajuste de conduta, né, proposto pelo Ministério Público desde 2013 com relação ao funcionamento da Santa Casa aqui de Oswaldo Cruz. E como a Santa Casa aqui ela tem um pacto de atendimento que engloba Oswaldo Cruz, Sagres e Salmourão, né, além de outros atendimentos emergenciais, a situação era complicada, havia muitas reclamações, muitas ações na Justiça, e o Ministério Público, então, naquele ano, entendeu que deveria propor um termo de ajuste de conduta, transferindo algumas responsabilidades, porque só a Justiça pode permitir que a Santa Casa, que originalmente não é um hospital público, é de origem particular, é fundada pela Irmandade, mas com o aval da Justiça, diante da necessidade, os municípios tiveram a autorização, através desse TAC, de colocar recurso público no hospital. E isso aconteceu em março de 2013, né? O primeiro administrador nomeado foi o Weber, né? Isso. Weber Martins, né? Isso, Weber Martins. Ele chegou antes, ficou um tempo, depois você chegou. Isso. Você foi nomeado para fazer, né, essa transição aí, que depois passou para o Emerson, que vem até hoje. Aliás, eu já quero adiantar que sábado que vem é o Emerson que vai estar nessa cadeira para a gente fechar esse assunto da Santa Casa.
Rafael, do ponto de vista da gestão, você chegou num momento em que a situação caminhava para um caminho sem volta, fruto, mais uma vez repito, não estamos aqui para apontar o dedo, falar foi fulano, cicrano que fez, não. É que é fruto de uma gestão que era de um modelo diferente, que era tudo muito meio que solto, abrir espaço para algumas situações que quando a gestão apertou, se transformou num problema. Como é que foi? O que você encontrou? O que você teve que fazer naquele momento? Ô Caco, e você tocou num assunto importante que eu queria até falar antes, que é justamente isso daí. Sem apontar o dedo para ninguém, as gestões passadas também passaram por muita dificuldade. E eles até passaram por mais dificuldade porque eles não tinham esse amparo dos municípios todo, que com o TAC os municípios têm que cumprir. Né? Então eles passaram por essa dificuldade e essa dificuldade veio vindo. E quando os municípios assumiram, né, essa administração, colocou o Weber, que foi o primeiro, depois eu entrei, então também nós assumimos com um monte de problema. Santa Casa tinha a fama de não pagar médico, de não pagar fornecedor. Quando eu entrei em março de 2013, fui convidado pelo Valtinho, ele tinha sido candidato, tinha sido eleito, mas acabou depois não assumindo, foi o Mazzucato que assumiu, mas quem que me convidou na realidade foi ele. Né? O Mazzucato manteve o convite, né? E eu administrei ela de março de 2013 até março de 2014. Eu tenho um carinho todo especial pela Santa Casa, sabe, Caco? Eu fico triste que as pessoas falem mal dela. Santa Casa não tem culpa de nada. Ela é uma entidade, igual eu falo, é uma das mais importantes do município, junto com a PAI, com o asilo, né? Que, na verdade, nós temos que abraçar ela. Ela não tem culpa. Às vezes, um problema ou outro que acontece lá dentro, às vezes é culpa, assim, de má gestão ou de algum funcionário que não tem preparação, mas não é culpa da Santa Casa. A Santa Casa, ela tá lá com as portas abertas para nos atender, né? Quem quer uma Santa Casa fechada? Né? As pessoas falam, às vezes eu escuto muita coisa negativa, mas ninguém quer que feche. Né? Então a gente tem que na realidade abraçar a Santa Casa e entender, tem problema? Tem. Eu mesmo assumi, eu não tinha corpo clínico, não tinha anestesista, não tinha cirurgião, sabe? Eu fiquei assim, pra falar a verdade, 3 meses, eu não dormia, sabe? Minha família toda entrou em parafuso junto comigo, porque como que uma Santa Casa sem um anestesista? Precisava fazer uma cirurgia de urgência. Eu contratava um anestesista por dia, pagava um valor alto, eu ficava o dia inteiro ligando para médico. Eu acho que eu devo ter ligado para mais de 500 médicos, né? E até que eu consegui recompor o quadro clínico. Consegui trazer um anestesista para morar no município, consegui trazer cirurgião. Então eu consegui trazer de volta a pediatra, né? E eu acho que isso foi a grande questão, né, que eu trabalhei e que eu acho que a partir daí a Santa Casa conseguiu caminhar. Você viu primeiro o lado do atendimento, que é o lado humano, né? Sim. Tinha toda uma série de questões burocráticas, trabalhistas, problema de ordem legal, tinha uma série de coisas estruturais que precisavam ser cuidadas, mas o socorro tinha que ser pro atendimento, né? Sem dúvida, era o mais urgente. Eu não podia deixar a Santa Casa daquele jeito, né? E justamente você tá falando, sem apontar o dedo para ninguém, todo mundo passou dificuldades, eu também passei. Né? E assim, até hoje eu sou usuário da Santa Casa. Por exemplo, essa semana eu escutei alguma coisa de negativo da Santa Casa, mas semana passada, eu precisei levar meu filho caiu na escola, cortou o supercílio, eu precisei levar lá para dar ponto. Fomos muito bem atendidos, desde a recepção, a enfermeira, a médica, uma médica nova, certo? Mas muito paciente, meu filho chorou bastante, ficou nervoso, foi muito paciente, todo mundo lá, não tem o que falar, toda vez que eu precisei. E se fosse o contrário, Caco? Se a enfermeira tivesse sido grossa, se a médica tivesse sido grossa, a culpa não é da Santa Casa, né? A culpa não é da Santa Casa. É uma questão humana, né? É uma questão humana. Agora, você considera, eu não vou responder a tua pergunta, eu considero, mas você considera um marco divisório para que a Santa Casa pudesse ter dado essa arrancada, claro, com dificuldades, os recursos são escassos, você e o Weber construíram aquela base e depois o Emerson assumiu e com muita competência está tocando até agora. Mas é um marco divisório, isso aí é o tipo do mal necessário, se não houvesse essa intervenção, corria o risco de fechar? Sem dúvida nenhuma, eu não tenho nem dúvida, já teria fechado, né? Então, está sendo construída uma base, passou o Weber,
né? Depois eu entrei, agora tá o Emerson. Então, e tá sendo dado sequência. É isso que é bom, sabe? Até chegar lá na frente, num nível, todos os administradores passarem sempre pensando nessa questão da gestão, fazendo o melhor para Santa Casa e os municípios ajudando, principalmente de Oswaldo Cruz, E né? não se esquecendo que a comunidade também tem uma responsabilidade, precisa fazer a parte dela. Sem dúvida. São campanhas, eu acho que é um patrimônio do município, né? E assim, eu acho que essa questão da gestão na área da saúde, principalmente na gestão hospitalar, para o gestor, ela às vezes é meio que ingrata, né? Porque você precisa se atentar a questões técnicas, que você tem que agir com equilíbrio, e você lida com pessoas que estão nos momentos mais difíceis da vida, né? Ou tá doente, tá com dor, ou perdeu um ente querido, e tem a questão da demanda, pronto-socorro é sempre corrido. Então, às vezes, você faz o melhor aqui, mas não é reconhecido, porque aos 49 do segundo tempo faltou alguma coisa que não era nem papel e nem atribuição da gestão. É meio frustrante, é meio ingrato. Eu sempre falo que lá na Santa Casa ninguém chega com flor, né? As pessoas chegam com problema e elas querem que o problema seja resolvido, né? Quem não quer problema de saúde, né? Então, acontece muito disso. Mas, assim, eu acho que quando a gente entra, pega, igual você falou no início, né? Pega uma bucha dessa, a gente sabe que vai ser assim, né? O que eu acho, assim, tem uma parte da população que não entende, mas tem grande parte da população que entende também, Mas no fim acaba sendo gratificante, né? A gente entende que as pessoas estavam num momento difícil, entende que cumpriu a missão, né? E você e o Web fizeram um papel de base bacana para que o Emerson desse sequência, né? E hoje a gente vê aí que, né, a coisa deu uma deslanchada, esse TAC acabou sendo benéfico. Agora, a população também tem uma questão de entendimento do que é. Porque a fachada, o cartão de visitas da Santa Casa, a gente sempre nota que é o pronto-socorro, que na verdade pouco tem a ver com a Santa Casa ou nada. O município, ele originalmente, dentro do setor de saúde, ele responde pelo atendimento ambulatorial e por pronto-socorro, né? Sim, sem dúvida. E aí aqui agregou o resto por conta do termo de ajuste de conduta da Justiça. É isso. E muita gente não sabe a diferença entre atendimento ambulatorial e atendimento emergencial, né? E foi elaborada aquela classificação por cores. E o grande problema é o tempo que demanda para um atendimento, né? Às vezes o cidadão, que me desculpe, mas às vezes o cidadão paga caro numa consulta particular, ele espera 1h30 e não reclama. Mas ele vai na Santa Casa para um atendimento emergencial, tem alguém infartado na frente, tem um acidente e ele vai fazer BO na polícia porque demorou meia hora para atender. É isso aí. Essa classificação de cor, ela foi colocada na minha época, né? Foi um trabalho nosso junto com a Silvana, né? A Silvana, uma funcionária excelente da Santa Casa, ela tem essa visão, né? E a gente implantou essa questão de cor. Só que a gente depende justamente da população entender isso, né? Eu sempre escuto falar, Caco, da Santa Casa de Prudente. Eu nunca fui. Mas, assim, as pessoas que vão... Eu não escuto falar que ela é bonita, que ela é bem estruturada. Não, o atendimento é bem feito. As pessoas que estão lá trabalham com cordialidade e é respeitado a questão das cores. E quem está lá respeita também. Então, a população respeita. E é isso que dá certo, né? Porque é justamente o que você está falando, né? Às vezes você está lá esperando 2 horas e chega um infartado, ele tem que ir na frente. Chega uma pessoa com corte, sangrando, ela tem que ir na frente. E eu posso testemunhar algumas coisas. Eu tinha um problema crônico de cólica renal por conta de cálculo, né? E algumas vezes eu cheguei ali, pelo menos umas 2 vezes, e me colocaram para triagem. O médico estava quase louco. Ele estava fazendo 4 atendimentos de uma vez. E gente que às vezes chega lá na recepção não está sabendo o que está acontecendo. E às vezes condena, às vezes trata mal as pessoas. Gente, pronto-socorro é atendimento emergencial. Muita gente deixa para o fim de semana, não vai, ou por conta de trabalho, por qualquer outra razão, não vai na unidade de saúde do seu bairro fazer um atendimento ambulatorial, às vezes uma consulta de rotina, e aí vai no fim de semana. Coincide de ser um fim de semana com um problema, nós estamos com o tempo seco, às vezes as pessoas passam mal, tem problema respiratório. Tá cheio o pronto-socorro? Pronto. Já é o gatilho para que um monte de coisas aconteçam. A gente entende que o atendimento tem que ser o melhor possível, a gente entende também que tem que respeitar essa classificação de cores, a gente entende o momento difícil das pessoas, mas as pessoas também precisam entender, né? Precisa. É justamente isso daí. As pessoas têm que entender isso mesmo que você está falando. Pronto-socorro é urgência e emergência.
Então, por exemplo, você está com cálculo renal, você está com uma dor, e essa dor tem que ser cortada. Então, você tem que ir para a Santa Casa, o médico vai te medicar para cortar essa dor. Mas resolver o teu problema é eletivo. Depois você tem que procurar o município. O atendimento. Justamente. E as pessoas não. Muitas vezes elas acham que você deu entrada na Santa Casa, a Santa Casa tem que resolver seu problema. Ela tem que te curar. E na realidade não é esse o objetivo, né? Então depende de você. Se você está com esse problema, você está com o cálculo renal, você vai lá, a Santa Casa tem que te medicar, tem a obrigação de tirar a sua dor, você não pode ficar com dor, mas depois o tratamento é eletivo, aí você que tem que procurar. Olha, a gente não pode negar que os investimentos do município na Santa Casa, dos municípios, né? Sagres sim. Também tem a sua parcela de tem pactuação, a contribuição, né? Sim. Sagres, São Borão, né? E o maior valor aqui do município de Oswaldo Cruz, os balanços são apresentados aí, são valores altos anualmente, né? Mas graças a Deus é isso que garante o mínimo de atendimento para a população, né, Rafael? É isso mesmo. Na realidade, o gasto na Santa Casa é muito alto, viu, Caco? Eu assim, no início eu foquei mais na parte de repor o quadro de profissionais, de médicos, mas depois que eu me aprofundei na questão financeira, o gasto é muito alto mesmo. Né? E por isso que se fica só a filantropia, ela tinha fechado mesmo. Se os municípios não entram na parada, se Oswaldo Cruz não entra nessa parada, Oswaldo Cruz é quem põe mais dinheiro, né? A responsabilidade é dele, né? E se não colocar, fecha mesmo. E é cada vez mais alto. Então, isso é uma questão, assim, que a população também tem que entender. E aí vem a parte da população em ajudar, né? Tem as rifas, eu vejo, tem bingo, tem a contribuição na conta de luz, né? Tem que ajudar mesmo. O próprio empresariado tem ajudado bastante em algumas ações importantes. Sem dúvida, sem dúvida. Rafael, graças ao trabalho de vocês, foi construída uma base, o Emerson assumiu e os investimentos na estrutura da Santa Casa, parcerias que foram feitas. Hoje tem atendimento particular, tem atendimento de convênio. Hoje a Santa Casa tem uma série de outras fontes de recursos que o Emerson sempre fala, que vem do atendimento particular, que depois acaba suprindo as deficiências, né, no atendimento de SUS ou de pronto-socorro. Isso tudo só foi possível graças a esse trabalho aí, né, que ajudou a começar a construir uma base. Então hoje a Santa Casa passou por reformas, a ala particular está sensacional, e é esse o assunto que o Emerson vai falar aqui no próximo sábado, que aí é o ponto em que ele entrou, saneou a administração, acertou as questões trabalhistas, ainda continua, recuperou as certidões negativas com muito trabalho para conseguir recuperar convênio, e tudo isso começou com vocês. Olha, de público aqui, queria cumprimentar aí você pelo trabalho, que seja estendido ao Weber também, que fez a parte dele, né, e as equipes de vocês, as administrações que passaram nesse período, tanto aqui em Oswaldo Cruz, como também em Sagres e São Morão, que também contribuíram, né, cumprindo a sua parte nesse termo de ajuste de conduta, e em especial você, que foi lá para a linha de frente e começou a desenrolar esse novelo aí. Parabéns pelo trabalho aqui na Santa Casa e também lá em Sagres. Leva o nosso abraço lá para o Ricardo e toda a equipe, os nossos amigos lá de Sagres, e obrigado por nos atender nesse sábado. Obrigado, Caco. Foi um prazer estar com vocês aqui, com você, com o Rony, com os ouvintes, com o Ed, com os ouvintes da Max FM, né? Foi um prazer mesmo. Espero ter contribuído, esclarecido alguma coisa. Sempre estamos à disposição do que for necessário. Muito obrigado mesmo. São informações necessárias sobre gestão, sobre a situação do município, sobre como trabalhar com essas questões. Já de pronto, deixo aqui o convite para sábado que vem, né? Sábado é dia 12, né, Ed? Sábado, dia 12, nesse mesmo horário, né, nós estaremos aqui com o atual administrador da Santa Casa de Oswaldo Cruz, o nosso grande amigo Emerson Renato Bussola, ele que vai falar, né, a partir do momento que ele assumiu, logo após o Rafael Lanzoni, né, até hoje, foi de 2014 para cá, né? 2014 para cá. 5 anos já. Aproveitar, viu, Caco, mandar um abraço pro Emerson, é um grande administrador mesmo. Eu fico contente, eu falo que eu fico feliz, as pessoas acham que por ter tido algum problema lá atrás, mas eu fico contente quando a Santa Casa tem notícia boa dela. Eu torço por isso. E com o Emerson, ele deu sequência nisso daí. Então eu fico contente e queria parabenizar o Emerson pelo trabalho que ele vem desenvolvendo na Santa Casa. E a gente vai ter a oportunidade de fazer isso no próximo sábado. Em nome aqui da agência Que Tem, muito obrigado a Jane Gomes, também ao site de notícias OC News, e nessa parceria com a Rádio Max FM, com o Ed, a transmissão simultânea pela rádio também. Nós agradecemos você que mais uma vez veio buscar as respostas com a gente no Aqui Tem Resposta. Mais uma edição vai terminando por aqui. A gente deseja um ótimo sábado a todos, um grande abraço, bom final de semana, uma ótima semana, e sábado que vem, se Deus quiser, vamos estar aqui com o Emerson falando sobre a Santa Casa nos seus dias atuais, nesses últimos 5 anos. Grande abraço, a gente se fala.
Aqui tem resposta. A resposta do jornalismo do site OC News para toda a comunidade e região. Este é um novo projeto de jornalismo informativo e de prestação de serviços. Todo sábado, das 12 às 13 horas ao vivo, através de live nas plataformas digitais do site OC News e da Max FM de Oswaldo Cruz através das páginas do Facebook. Aqui tem resposta é um programa de entrevistas que vai ouvir as pessoas que fazem a diferença em todos os setores da comunidade Oswaldo Cruzense. Gente da filantropia, na prestação de serviços, líderes religiosos, das entidades assistenciais, saúde, educação, política e tantos outros temas. Aqui tem resposta. Oferecimento: Grupo Santo Antônio Madeiras, forros de PVC, componentes, gesso, em Oswaldo Cruz e Adamantina. Grupo Santo Antônio comemorando 17 anos. Nosso maior presente é a sua confiança. Migo Fibra Ótica, ultra velocidade para você e sua família navegar sem problemas. Marca J Pet Store. O Vidraceiro, Ascensão Veículos, Escritório Focus, Contabilidade e Assessoria, Dubibras. Cristal Vidros, agora com esquadria de alumínios, além de janelas, portas, espelhos, box para banheiros, portas sanfonadas, envidraçamento de sacadas e vidros em geral. Belen Blanc, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Lanchonete Tio João. Centro Clínico Veterinário Santo Antônio, Clínica Veterinária, rações, banho e tosa, produtos veterinários em geral. Poliart Science, Moça Biju, Ibercasa Materiais para Construção, Autoescola Exclusiva e Uaça Celulares, a loja da Claro, Casa dos Pijamas, Nona Dulce Doces e Salgados, Vila Chaves, Lanchonete Restaurante, Gilmar Móveis sob medida, ocnews.com.br. Fique bem informado com notícias de Oswaldo Cruz, da nossa região, do Brasil e do mundo. Notícias com credibilidade e imparcialidade. Tudo o que você precisa saber, você encontra em ocnews.com.br. De olho na notícia. Sintonize o seu rádio.